Somos o Instituto Rever, entidade gestora sem fins lucrativos, instituída e administrada por entidades representativas com a finalidade de estruturar, implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa de embalagens em geral. O Instituto Rever é uma solução conjunta da indústria, do setor de coleta e da reciclagem para adequação às regulamentações legais, fazendo uso da tecnologia, transparência e escala. Atuamos por meio dos certificados de crédito de reciclagem, que comprovam a restituição ao ciclo produtivo da massa equivalente das embalagens sujeitas à logística reversa. Os certificados podem ser adquiridos por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes em todo o país. É nosso papel informar e auxiliar as empresas e suas entidades representativas na operacionalização das exigências de logística reversa no cenário brasileiro, promovendo discussões, técnicas para simplificar processos e operações de retorno de destinação final das embalagens após o uso do consumidor. O Instituto Rever conecta quem precisa comprovar a logística reversa, com seus operadores, cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis, agentes de reciclagem, empresas, dentre outros. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este webinar do Instituto Rever, que vai tratar sobre as obrigações legais e as atualizações em 3 estados importantes da Federação quanto ao cumprimento e a comprovação da logística reversa das embalagens em geral. Meu nome é Fernando Rodrigues, eu sou engenheiro ambiental e diretor técnico no Instituto Rever. Esse tema ele é super importante, então o principal objetivo deste webinar é trazer informações para as empresas, para as entidades representativas, para os nossos parceiros, informações de qualidade, direto dos estados, para ouvir o que vem acontecendo nesse mercado e as novidades, as atualizações com relação ao cumprimento da logística reversa. Junto comigo aqui eu tenho como moderador o doutor José Ismael Lute, que atuou como advogado no início de sua vida profissional e, em 1988, ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo. Trabalhou como promotor de justiça de meio ambiente por 10 anos na cidade de São Paulo e atuou nos temas resíduos sólidos, logística reversa e áreas contaminadas. Aposentou-se do Ministério Público Paulista e atualmente atua no Instituto Rever como advogado. Doutor Lute, a palavra está com você. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Camila, Thaís, Mariana. Boa tarde a todos os presentes. É um grande prazer estar aqui com vocês todos. Né? O Instituto Rever toma uma iniciativa excelente de iniciar uma série de webinars, convidando diretamente os representantes dos estados, dos órgãos ambientais, para trazer, como o Fernando falou, informações bastante seguras a respeito do cumprimento da logística reversa. Né? Nós temos aí já um conjunto relativamente grande de normas que algumas vezes tornam difícil o cumprimento da logística reversa com clareza. Né? Nós temos 15 estados, mais o Distrito Federal, com regulamentação própria, além do governo federal, né, do Ministério do Meio Ambiente. Então, esses webinars, eu entendo que vão trazer maior clareza e facilidade para que as empresas possam, de forma tranquila e adequada, cumprir com a sua obrigação da logística reversa. Fernando, com a palavra. Obrigado, doutor Lute. Aqueles que estão nos acompanhando, que tiverem perguntas, podem fazê-las através do chat, colocando o nome, a entidade ou empresa que representam, para quem quer a pergunta, né, e o questionamento em si. Amanhã, dia 2 de agosto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fará aniversário. Então, lá se vão 14 anos de PNRS. De 2010 para cá, muita coisa aconteceu, temas evoluíram, avançaram, outros nem tanto, ou pelo menos não na velocidade com que a gente gostaria, mas fato é que a logística reversa, sim, é uma realidade no Brasil
e as empresas, e elas têm cada vez mais essas obrigações de fazer esse cumprimento. Nesta semana mesmo, a gente teve entrega de relatório para o Ministério do Meio Ambiente, assim como ocorrem periodicamente entregas para os estados. Trazendo a discussão, então, para o âmbito estadual, os estados estão cada vez mais se movimentando nessa questão da fiscalização, das exigências legais, dos critérios, e isso é super importante, ter essas informações atualizadas para passar para o público em geral, para a sociedade, e principalmente porque tem que comprovar a logística reversa. A gente está falando dos fabricantes, dos importadores, distribuidores e comerciantes. Então, pensando nisso, a gente fez um recorte aqui de 3 estados importantes da federação, pioneiros até na questão da logística reversa das embalagens em geral. Então, hoje teremos fala do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro e também do Mato Grosso do Sul. E a gente começa, então, pelo estado de São Paulo. Eu trago agora para a conversa a Camila Rocha Cunha Viana. Ela é subsecretária de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo. Ela é procuradora do estado de São Paulo, foi chefe da Assessoria de Empresas e Fundações e da Assessoria Jurídica do Gabinete da Procuradora-Geral do Estado. Ela é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo e em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas. Bom, junto com a Camila tem o Evaldo Azevedo, ele que é coordenador de resíduos na Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística. O Evaldo é bacharel em administração, com mais de 10 anos de experiência em gestão de serviços urbanos, tendo atuado como chefe de gabinete na SP Urbanismo e como diretor de gestão de serviços na Anlurg. Camila, Evaldo, a palavra está com vocês. Um prazer revê-lo, né, para discutir um tema tão caro a todos nós. Eu já de antemão peço desculpas, não sou uma especialista no tema, né? Estou na subsecretaria há menos de 10 dias, mais ou menos, mas já tive a oportunidade de entender e de discutir muito com o Evaldo, que é quem está capitaneando esse processo já há mais tempo, enfim, a quem faço aqui um elogio, um cumprimento por todo o trabalho que tem sido desenvolvido. E como eu pontuei para o Fernando, acho que o meu objetivo aqui é trazer 2 grandes frentes que o Estado tem, a Secretaria principalmente, tem atuado, né, nesse tema de resíduos sólidos. Eu vou falar bem rápido, que é um programa que já está lançado, que é o Integra Resíduos, e o outro que e aí especificamente sobre logística reversa, um decreto que ainda em discussão internamente. Então, eu não sei se eu trarei tantas respostas, mas eu posso pelo menos adiantar um pouco do que está sendo pensado e discutido, e eu sei que esse é um tema também em discussão no governo federal. Então, acho que vai ser muito bom ouvir a experiência também de outros estados. E eu começo pelo programa Integra Resíduos, que eu não sei em que medida, né, todos aqui conhecem, então eu vou me permitir aqui falar um pouquinho do programa. Ele foi lançado em junho desse ano. Para quem tiver oportunidade, quiser conhecer, é o decreto 68578, e ele parte de uma análise que foi feita no âmbito da secretaria e a partir do monitoramento do Plano Estadual de Resíduos de 2020 a 2023, de um gargalo logístico, né? Quando a gente fala de resíduos sólidos, os custos logísticos são, acho que os que mais sobressaem, principalmente em razão da necessidade de escala, para que eu consiga estruturar sistemas de destinação, de coleta que façam sentido, né? Então, o diagnóstico do Estado a partir de dados da CETESB é que mais de 530 municípios têm menos de 50 toneladas de resíduos recolhidos. E aí o Evaldo está aqui para me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas fato é que para conseguir estruturar enfim, uma sistemática de destinação, de transbordo, tudo, a gente precisa, de alguma forma, reunir esses municípios. E hoje, de fato, muitos têm consórcios intermunicipais estruturados, com níveis de maturidade distintos, né, de formatos jurídicos aí, alguns mais bem resolvidos, outros menos, com documentos mais amadurecidos. Mas fato é que hoje esse é o grande gargalo que a gente enxergou a partir desse diagnóstico. Então, a proposta é que o Estado, em alguma medida, conduza esse processo de
de regionalização, né, apoia os municípios na realização de estudos técnicos para que eles se estruturem em projetos de concessão, de PPPs. Ainda não se sabe. A ideia do apoio técnico é olhar cada agrupamento, cada realidade, as realidades são heterogêneas, mas a partir enfim, desse estudo, propor para os municípios, e aí a gente não sabe se para os municípios, para os consórcios intermunicipais, isso vai variar conforme a realidade, um projeto de concessão, o PPP, para a destinação dos seus resíduos, né? Então, em princípio, a gente tem esse recorte da destinação, mas isso é algo ainda a ser discutido, e trabalhar com os consórcios intermunicipais, né? Que é um pouquinho diferente de água e esgoto, né? Aqui no estado, que teve a criação das unidades regionais. Em ambos os programas eu tenho um vetor de regionalização, e é esse o olhar que o Estado quer dar, até por uma questão de competência federativa, né? A gente sabe que a coleta, enfim, a gerenciamento de resíduos é uma competência local, mas o Estado agora tem por objetivo apoiar a estruturação desses projetos, a semelhança do que a União tem feito, em alguma medida, por meio do BNDES, né? Mas a União tem atuado muito mais junto aos municípios e poucos projetos com os estados. Então, agora o Estado de São Paulo tem esse objetivo também de fornecer apoio técnico. Isso teve origem em protocolos de intenção assinados lá atrás, em que o Estado enfim, se alinhava aos municípios para propor projetos, enfim. E o objetivo é esse. A gente está numa fase embrionária do programa, ainda coletando a adesão dos municípios. É um ano um pouco ingrato por conta do ciclo eleitoral, né? A gente vai entrar em período de eleição, as gestões municipais vão mudar. Então, a nossa ideia, né, em termos de cronograma, é nos próximos meses amadurecer o diagnóstico, enfim, amadurecer as realidades regionais, os agrupamentos que serão escolhidos aí enfim, como um projeto piloto, né? A gente ainda não tem ideia de quantos projetos, que é o máximo possível, mas, enfim, são muitas dificuldades políticas, principalmente instituição da taxa de lixo, projetos que se sustentem economicamente, né? A gente sabe que esse é um dos grandes desafios do setor, como que eu sensibilizo a gestão municipal a instituir a sua taxa de lixo ou fazer a cobrança pelo uso, sensibilizar a população também, né, que coloca o lixo. A gente não quer muito saber o que acontece depois, mas tem toda uma cadeia que vem na sequência que ela cara e que precisa ser remunerada. Então, a ideia é essa, passar os próximos meses, a gente ainda está pensando, é um programa em parceria da CEMIL com a Secretaria de Parcerias do Estado, que vai conduzir esses estudos pela Companhia Paulista de Parcerias, e aí em atuação conjunta e coordenada com os municípios. Então, 2025 é um pouco um ano, aí, uma janela de oportunidade, primeiro ano de mandato, é um ano que a gente quer realmente estreitar esse diálogo com as prefeituras para colocar esses projetos de pé, né? Então, e aí entra, né, o Evaldo pode me complementar, mas, né, dentro desse projeto a gente vai estudar receitas acessórias, reciclagem. Então, acho que o céu é o limite aqui em termos de estruturação, e a gente sabe que, né, aproveitamento energético, tu tem um potencial muito grande aqui para tornar esse projeto sustentável. Mas eu quis falar rapidamente do Integra, acho que é importante trazer o conhecimento, porque é uma das grandes apostas da Secretaria na área de gestão de resíduos e como ela enxerga uma atuação importante do Estado aí, como condutor dessa política, sempre com olhar regional, sempre se baseando na regionalização, que é uma premissa do novo marco de saneamento, né? Tanto para, enfim, isso foi feito em abastecimento de água e esgotamento sanitário, e a ideia também ter esse olhar regional para os resíduos. E a segunda frente, né, essa ainda em gestação, no âmbito da Secretaria, em discussão, que é uma proposta de um decreto de logística reversa aqui, e aí, de novo, peço auxílio do Evaldo se eu estiver falando alguma bobagem, mas o que, por muito tempo, desde o lançamento da política nacional, né, o Estado ele tem atuado, e aí por meio da CETESB, com termos de compromisso, né, seja com entidades gestoras, com as próprias empresas, né, e isso vem sendo conduzido pela CETESB. E a gente está no movimento de fazer uma separação mais clara, né, de política pública dentro da Secretaria e a operacionalização e execução na CETESB, né.
Então, esse decreto ele vem um pouco uma mudança de paradigma, ao invés de atuar no varejo com diversos termos de compromisso, o Estado faz uma norma quadro, né, e prevendo já como obrigação que todas as empresas que têm que fazer logística reversa, no início do ano, entram no sistema, né, que vai ser desenvolvido, cadastram o seu plano de logística reversa. E aí, no sistema, eu vou ter, conforme o tipo de, né, enfim, de embalagem, plástico, etc., eu vou ter lá critérios técnicos, né? Então, enfim, para poder conformar esses planos e ajustá-los e customizá-los conforme o tipo de resíduo. E a comprovação final do ano da execução por meio de notas fiscais, né? Isso é um conceito muito rápido, Evaldo me complementa aí se eu tiver, enfim, se estiver me escapando algo, né? Esse decreto, essa minuta, a gente tem, ela já foi discutida no âmbito do CONSEMA, né, do nosso conselho aqui eles têm uma ideia aí também de coletar contribuições quando a gente amadurecer um pouco mais essa minuta. E, recentemente, numa mesa de discussão também com representantes do governo federal, do MMA, do PPI, veio o conhecimento que vários estados têm os seus decretos de logística reversa, acho que cada um atua de uma forma, né? Mas que a ideia do governo federal, em alguma medida, criar um benchmark, uniformizar essas iniciativas e propor uma minuta de regulamento, né? E ainda não ficou claro para mim dessa discussão qual que vai ser o veículo, né, para essa proposta, o veículo normativo, enfim. Mas isso também é algo que a gente está atento para não lançar um decreto que, em alguma medida, enfim, não converse aí com a norma federal. A gente precisa ver aí o que é norma nacional, o que não é, né, em que medida o que a União propor nos vincula, mas fato é que faz todo sentido aguardar essa discussão para entender o que vai ser proposto, né? Então foram citados aí o envolvimento de outros estados nessa discussão. Queria até ouvir de outros colegas, né, como andou essa discussão do estado de São Paulo, até fim de ver da CETESB, o quanto que a gente participou ou não participou, mas acho que agora é a hora também de entender o que está sendo feito pela União. Então, assim, não quero me alongar, que eu sei que temos vários palestrantes, mas a minha ideia era dar um panorama geral, né? É uma mudança de paradigma muito grande, né? Que a gente vai precisar também entender como ficam as competências internas aqui no Estado, também essa divisão com a CETESB, mas isso ainda está em fase de discussão. Mas eu acho que é o caminho para a gente avançar. Bom, é isso, Fernando. Eu não quero me alongar e passo a palavra, te devolvo a palavra. Tá ótimo, Camila, super pertinente aí seus comentários, mas antes da gente tecer as nossas considerações, passar a palavra para o Evaldo. Evaldo, você quer falar um pouquinho também aí, como você está acompanhando? Ficou fácil para mim agora, né, Fernando? A Camila já deu um show, já falou tudo, tá tudo muito bem estruturado o que ela já apontou para vocês. Eu preciso destacar só um único fator: o sucesso do Integra Resíduos. Nós estamos com 2 meses de adesão e a gente já está beirando os 230 municípios que aderiram ao sistema. Então, isso é importante. É um programa que está trazendo resultado para a administração na medida em que a gente entende que os municípios estão, sim, preocupados em fazer a melhor forma de gestão dos seus resíduos. A gente tem 50% dos municípios do estado hoje que não fazem logística, que não fazem coleta seletiva. E aí, quando a gente trabalha com logística reversa, tem 50% dos municípios do estado de São Paulo que não fazem, você vê que tem uma ligação muito forte entre as atividades e a gente precisa desenvolver isso. E o Integra vem para trazer esta possibilidade de expansão da coleta seletiva nos municípios. Para ser bem rápido, a Camila já apontou tudo, está muito legal. É só trazer essa informação. O programa eu já enxergo como um sucesso na medida em que a gente tem quase 1/3 do estado aí já aderindo ao programa e querendo melhorar a sua gestão de materiais. Bem rápido, Fernando. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui. Imagina, eu que agradeço, Evaldo, Camila. Bom, Camila, da sua fala, o que eu mais sinto aqui no nosso dia a dia do Instituto Rever, e as empresas também demandam muito disso, né? Essa falta de harmonização
entre os regulamentos da esfera federal com os vários em âmbito estadual. Então, se faz realmente necessário a gente ter uma mínima padronização desses prazos, da forma de entrega desses relatórios, das exigências que tem que ter cada um desses documentos. Então, a gente sente as dores disso no nosso dia a dia e esperamos que os entes federativos conversem para que a gente, de repente, tenha o ideal, que é reportar no nacional, reporta em um único local, e aí os estados buscam as informações dentro dessa base do nacional, né? Fica algo bem mais harmonizado aí entre os entes federativos. Eu destaco também que isso é super recente, né? Nos últimos dias aí, foi publicada uma nova decisão de diretoria, é a DD 051, a decisão de diretoria da CETESB, que acabou substituindo a última DD de 2021, que é a 127. Então, também o Estado atualizando ali o seu procedimento, agora pensando nos próximos anos. Obrigado, Camila. Eu conto com você aí para a gente, no final das apresentações, a gente entrar num painel de perguntas e respostas, tá bom? Bom, passando agora aqui para o próximo estado, então, eu trago aqui a Mariana Maia. Mariana, você está com a gente? Consegue nos ouvir? Consigo, vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo sim. Maravilha. Mariana, ela é superintendente de resíduos sólidos e economia circular na Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade na SES, no Rio de Janeiro. A Mariana é advogada, pós-graduada em Direito Ambiental e em Gestão Ambiental. Ela é mestranda em Políticas Públicas pela Universidade de Barcelona, mestranda em Engenharia Urbana e Ambiental pela PUC do Rio, já foi assessora jurídica e diretora de licenciamento ambiental na Prefeitura de Angra dos Reis, atuou como analista no atendimento às indústrias do Estado do Rio de Janeiro, foi diretora de Desenvolvimento Sustentável e também diretora de Clima no Ministério do Meio Ambiente. Boa tarde, Mariana. A palavra está com você. Oi, boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite, é uma honra estar com o doutor na mesma mesa e com os estados também. É sempre muito bom e muito rico essa troca entre os estados, para a gente é sempre muito importante, né? Acho que o alinhamento estadual também, principalmente se a gente olhar o Sudeste, né, Sul-Sudeste, a gente tem o COSUD, que é um consórcio Sudeste que visa algumas harmonizações e acho que a gente tem uma oportunidade, né, de fazer um trabalho de harmonização dos posicionamentos em relação à logística reversa e sistemas. A minha apresentação está aí, Fernando, porque eu gostaria, na verdade, de começar iniciando apresentando um pouco do resultado que a gente teve de logística reversa, para depois explicar as mudanças que a gente vai promover e como que o Estado está se posicionando em relação ao sistema de logística reversa. Vocês colocam? Eu já compartilho aqui, só um minutinho. Tá. Quando vocês compartilham, eu vou falando então, para a gente não perder esse timing. No Estado, a gente tem uma lei, a Lei de Logística Reversa foi publicada. Em 2019, a gente tentou fazer um sistema interno que recolheu informações de 19, 20, 21. Até o início do ano passado, esses dados não tinham sido trabalhados pela dificuldade de acessar os dados do sistema feito aqui pela Secretaria. Então, no ano passado, a gente buscou as entidades gestoras que haviam declarado no nosso sistema, e elas fizeram um novo reporte, e aí já dentro de uma planilha, baseada, inclusive, em como o MMA fazia a coleta das informações. A gente pediu para o Ministério do Meio Ambiente a planilha deles, de logística reversa, fez uma adaptação em relação à nossa legislação, e daí surge esse relatório de 19, 20, 21, que a gente conseguiu publicar, então, no início desse ano. Esse ano a gente pretende regularizar, publicar ainda agosto o de 2022, e aí até o fim do ano o de 23, e aí a gente passa a ter uma regularidade em relação aos reportes de logística reversa do Estado. Bom,
Pode passar. No relatório, a gente conseguiu perceber um crescente de reportes, tá? Pelas empresas. A gente teve 3.300 declarações, mais ou menos, mas o que eu quero destacar é que nessa retomada, a gente abriu para a possibilidade de receber um reporte especificamente de embalagens retornáveis. E aí a gente recebeu do Sindserv um relatório das embalagens de vidro retornáveis e quanto que isso representa no universo da logística reversa. Se a gente pensar na gradação de redução, né, de não geração, o retornável tem um papel muito importante. E aí eu gostaria de destacar para os números que o retornável no nosso relatório é 77% do volume de material que retornou no sistema de logística reversa do Estado. 22% são os recicláveis. E aí são essas garrafinhas, ela está no estado todo. Aqui a gente tem o benefício de ter duas fabricantes de garrafa, né, de vidro, então eu acho que isso facilita com que aconteça, né, esse mercado do retornável com muita facilidade. Tem envasadoras, né, várias marcas estão aqui, então a gente tem a coleta de fato do retornável no estado todo, diferente do reciclável, que aí são esses pontos verdinho claro, que se a gente olhar para o estado, a gente tem muito poucos municípios que hoje recebem, de alguma forma, o sistema de logística reversa. 18 municípios dos 92, em 2019, tiveram contato, de alguma forma, com a logística reversa. Em 2019, a gente teve 42 cooperativas que foram alcançadas, né, com a compra ou com investimento, com a compra de crédito ou com investimento direto, e 439 catadores. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz um quadro, 2 investimentos que foram feitos, né, qual tipo de investimento, e aí só foi possível recolher a informação dos investimentos das entidades gestoras que estão postas aqui, dessas 4, com o problema de que a gente, no nosso relatório de 19, 20, 21, a gente não perguntava em qual cooperativa foi feito, qual investimento, para a gente poder fazer um relatório mais detalhado e também fiscalizar esse investimento. Então, isso a gente não capturou essa informação e a gente já mudou isso no nosso relatório, considerando o relatório de 2022, e dali para frente essa informação passa a ser para a gente muito relevante. E, se Deus quiser, a gente vai ter, num próximo relatório de 22, a gente vai ter informações de mais qualidade para passar sobre isso. Pode passar, por favor. Em 2020, a gente já teve 4.000 declarações, mais ou menos, mas os municípios alcançados pela logística reversa de recicláveis foram só em 15 municípios, só 35 cooperativas, 447 catadores, e nesse contexto são os catadores que são associados àquela cooperativa e não os individuais, que também indiretamente acabam sendo beneficiados, né, de alguma forma. Pode passar, por favor, e aí pode passar 2 slides, vai direto para 2021. Em 2021, já foram 5.300 declarações. A gente continua aí com o retornável num percentual bastante relevante em relação ao reciclável, só que reciclável teve um incremento, né, passou a ser 32% do nosso volume de material da logística reversa e 67% retornável, todos alcançaram a meta. A gente teve algumas empresas individuais, porque aqui no estado as empresas podem declarar individualmente. E aí algumas empresas declararam, elas não conseguiram demonstrar o atingimento de meta, mas a gente atribui isso a uma falta de conhecimento, e aí a gente pretende, para o próximo ciclo, capacitar as empresas a fazerem seus reportes individuais quando tiverem interesse nisso. E aí, em 2021, a gente teve 47 cooperativas alcançadas,
590 catadores e 23 municípios, com logística reversa de recicláveis. Pode passar para o próximo, por favor. Mais um. Bom, esse gráfico aqui eu acho que ele é bastante ilustrativo, porque ele traz a reciclagem no estado nesses anos por tipologia. E aí a gente nota que o plástico tem uma relevância bastante importante, né? Em relação ao volume de material, à tonelada reciclada, inserida no mercado, e também na reciclagem a gente vê que ela é menorzinho, mas ela ainda assim tem uma relevância. O vidro é bastante grande, o nosso volume, e o retornável, então, nem se fale. E o metal na reciclagem, o slide laranja, é o que teve menos volume reciclado retornado no estado. Aí pode tirar a apresentação, que eu queria mostrar esses números para vocês e aí dizer, né, do que o estado vem pensando e as alterações foram feitas. A gente, em função dessa questão do sistema, a gente se aproximou da Abrampa e buscou o sistema da Abrampa. Então, nesse momento agora, a gente está na fase de implantação do sistema. O Estado do Rio, com a equipe oferecida pela Abrampa de apoio, está fazendo essa alteração e customização para que a gente possa tentar, no ano que vem, já capturar as informações via sistema para ter bons relatórios, bons resultados. É nosso desejo que esse sistema, na verdade, fosse nacional e que a gente pudesse buscar os nossos relatórios junto ao governo federal, sem dúvida, Fernando, e que assim seja, né? Eu acho que a gente evita informações divergentes, enfim. Então, acho que é bom para a homogeneização, né, do sistema. A gente está agora revendo o nosso decreto para incluir algumas coisas e retirar outras. Um dos pontos que a gente pretende incluir é o fortalecimento das cooperativas, trazendo uma proposta de que o crédito de logística reversa comprado, adquirido de uma cooperativa, tenha um peso maior em relação a um outro crédito que, porventura, exista, fortalecendo assim, fomentando que sejam priorizadas cooperativas. A gente vai trazer a necessidade da regionalização e do alcance do estado inteiro, então as entidades gestoras vão precisar conhecer um pouco mais aonde os produtos, né, dos seus clientes estão dentro do estado, para que a gente possa cumprir metas regionais dentro do estado. Isso vai vir no novo decreto também, pela deficiência que eu mostrei, né, de poucos municípios recebendo de fato o sistema. Um outro movimento que a gente fez e que eu acho que não tenho conhecimento se algum outro estado fez, foi acionar os distribuidores. Aqui no estado a gente tem a característica de que mais de 90% dos materiais que são vendidos aqui dentro, dos produtos que são vendidos aqui dentro, vêm de outros estados, eles não são produzidos no estado do Rio de Janeiro. Isso faz com que a gente precise acessar, e não consegue isso pelo licenciamento ambiental, indústrias que não são do estado. E aí, dessa forma, a gente mandou um ofício para todos os distribuidores do estado do Rio, solicitando que eles nos informem quais produtos eles estão botando no estado, em qual volume e de quais marcas, para que a gente possa acessar essas indústrias e já conhecendo, né, o que elas estão botando no estado, em qual quantidade, e usar ali o distribuidor como uma ponte inicialmente uma ponte de contato com as indústrias, mas a ideia é que, de fato, a gente faça um paralelo entre o distribuidor e o importador, no caso do estado do Rio de Janeiro, né? Eu sei que outros estados é outra realidade, mas aqui o distribuidor tem essa função, de fato, então a gente precisa que ele comece a participar mais do sistema de logística reversa. Eu acho que é isso. Eu fiquei devendo alguma coisa, Fernando, me lembra aí que a gente conversou. Não, perfeito, Mariana. Eu acho que é isso mesmo.
É importante destacar para as empresas que o Rio ele cobra desde 2019, né? Enalteço aqui a transparência que o Rio de Janeiro tem nessa questão de dar publicidade aos relatórios, às entidades que tiveram seus sistemas aprovados. Isso é super importante para que as empresas que estão ali fazendo seus investimentos em logística reversa procurem sistemas que tenham ali a aprovação do órgão ambiental com base nos seus relatórios, nos seus resultados. O Instituto Rever ele teve os seus relatórios aprovados, né? Então, de 19 até 21, que foi o período que o Estado já analisou. Eu acho importante destacar isso, né? Que o Rio de Janeiro ele cobra de empresas sediadas ou não no território fluminense. E isso é super importante. Então, se a empresa, mesmo que ela esteja em outro estado, ou seja, ela não pode ser pega através do licenciamento, é importante que ela cumpra a sua logística reversa no estado. Doutor Lute, passo a palavra para você agora. Muito bem, Mariana, gostei da apresentação. Você tocou num ponto bastante sensível aí, que é a inserção dos distribuidores, né? E dos comerciantes também, que, enfim, você não tocou no assunto, mas que a indústria se ressente disso, né? E mais ainda, né? Usar só a régua do licenciamento, né? Para fim de cobrar a logística, o sistema de logística reversa, acaba deixando muita gente de fora, né? Então, o ideal mesmo é que os estados, né, nessa nova conformação que parece que está acontecendo, né, por iniciativa do governo federal, encontrem de forma harmônica um modo de atingir todas as indústrias, o comércio e os distribuidores, né? Mas, enfim, e aí fica para, ao final, né, você, se quiser fazer mais algum comentário sobre isso. Fernando? Então tá bom, vamos para o próximo, então, que acho que o pessoal também está ansioso aí para ouvir a fala da Thaís Barbosa de Azambuja Caramori. Espero que seja assim que se pronuncia, tá, Thaís, seu sobrenome. Ela é diretora de Desenvolvimento e Biodiversidade do IMASU, o órgão ambiental do Mato Grosso do Sul. A Thaís ela é engenheira agrônoma, mestre em produção vegetal, especialista em SIG aplicado ao meio ambiente, fiscal ambiental desde 2001 e diretora de Desenvolvimento e Biodiversidade do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, o IMASU, desde 2015. Thaís, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite e passo a palavra para você. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigada, Fernando e Dr. Lute, né, pela recepção aí pelo Instituto Rever. É um prazer estar aqui hoje representando o IMASU para poder tirar as dúvidas, né, de todos os presentes. Eu gostaria de que vocês também colocassem a minha apresentação, Fernando. Vamos passar rapidamente. Enquanto ele vai colocando, o Mato Grosso do Sul iniciou o trabalho, né, as discussões com logística reversa no ano de 2016. Nós publicamos uma resolução da nossa secretaria. Pode passar para a próxima, por favor. Essa resolução 33 de 2016, e foram convocadas, nessa ocasião, empresas situadas no Mato Grosso do Sul em todos os segmentos. Porém, com essa resolução, nós não evoluímos. Aí, a partir desse momento, iniciamos a nossa cooperação com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual também, e começamos a trabalhar a várias mãos, e chegamos à minuta de um decreto aqui, né, no órgão estadual, que é o decreto 15.340, que definiu as diretrizes e a implantação e implementação da logística reversa de embalagens no estado do Mato Grosso do Sul. Nesse decreto, nós já convocamos todas as empresas que colocavam seus produtos no estado, empresas de todos os estados da federação. Mato Grosso do Sul, assim como o Rio de Janeiro, que a Mariana citou, é um estado, né, pouco industrializado, a maioria do que é vendido aqui vem de fora. Então, através desse decreto, nós fizemos duas análises do ano base de 2019 e de 2020. Na época, nós utilizamos
um sistema informatizado chamado SysRev-MS. A princípio era uma parceria, né? Foi feito um acordo de cooperação técnica com a Fiesp e com o Instituto Rever num segundo momento. Próximo, por favor. Depois, em 2022, nós tivemos um evento aqui no estado, um treinamento, na verdade, organizado pela Abrampa, aqui em Campo Grande. Esse treinamento foi denominado Estratégias Estaduais para Implementação da Logística Reversa de Embalagens em Geral. Houve apresentação da discussão, né, apresentação e discussão da minuta de decreto estadual, já adequada ao decreto federal 11.044, né, onde foram inseridas, né, através desse decreto federal, as figuras do verificador independente, da auditoria de terceira parte. Então, foi apresentada essa minuta, discutida, vários estados estavam aqui presentes, estados e entidades gestoras, né? Foi discutida essa minuta de decreto e foi apresentado a primeira fase do SysRev 2.0, que Mato Grosso do Sul é o primeiro estado a utilizar esse sistema, né, cedido pela Abrampa. Né, conforme a Mariana falou, que o Rio de Janeiro também está seguindo nessa linha de utilizar esse sistema da Abrampa. Então, em janeiro de 2023, nós publicamos o decreto 16.089, né, que era já adequado ao decreto federal, da mesma maneira, chamando empresas de todos os estados da federação, convocando, na verdade, né, a apresentar seus relatórios de cumprimento de logística reversa. Com esse sistema novo já e a partir desse decreto, nós fizemos a análise já de 2021. Por favor, o próximo. Então, o nosso SysRev hoje, o nosso sistema, ele está adequado ao decreto 16.089 de 2023. Ele trabalha, né, utilizando os conceitos do verificador independente e da auditoria de terceira parte. Por que eu destaquei isso? Porque alguns estados, na verdade, como Goiás, Paraíba, se não me engano, e Distrito Federal, utilizam o conceito de verificador de terceira parte e não tem, verificador de resultados, e não tem mais a parte da auditoria, né, separada. O próprio verificador de resultados, ele faz esse papel de auditor. Aqui no Mato Grosso do Sul, ano passado, né, para o ano base de 2021, nós publicamos uma portaria que definiu as responsabilidades dos auditores de terceira parte e dos verificadores independentes na cadeia da logística reversa. Essa portaria, ela vai ser publicada anualmente, né? Teve a publicação em setembro do ano passado, agora, talvez ainda no mês de agosto ou também em setembro, publicaremos a nova portaria, né, para poder homologar os verificadores independentes desse próximo ano base, que é o ano base de 2022. Por favor, próximo. Então, conforme o Dr. Lute disse, né, no início, 15 estados mais o Distrito Federal, né, já regulamentaram a logística reversa, né, coloquei um mapinha emprestado da Central de Custódia, né, que é um verificador independente, e 12 estados e o Distrito Federal têm uma regulamentação bem parecida, que é baseada naquele decreto discutido, que eu disse, né, em 2022 aqui em Campo Grande, junto com a Abrampa. Então, são parecidos, né, não idênticos, tem algumas peculiaridades. Próximo. Os estados, né, que a gente considera com a regulamentação um pouco diferente, até porque não tem decreto ainda, né, específico para embalagens, né, a legislação traz outros segmentos, né, a de São Paulo, como foi falado, a do Rio de Janeiro e do Paraná também. Então, são estados que tratam um pouquinho diferente ainda por conta dessas legislações para todos os segmentos, né? Próximo.
O SISREV 2.0, que é o sistema cedido pela Brampa, ele é apenas para embalagens em geral, né? O nosso decreto, ele traz que o prazo de apresentação dos relatórios de cumprimento de logística reversa é 30 de junho de todo ano. Porém, no ano passado e nesse ano, para o ano de 2021 e 2022, que nós vamos abrir o sistema no próximo mês, foi excepcionalizado o prazo. O ano passado foi até dezembro e esse ano também já foi publicado uma alteração no decreto. O prazo vai até dia 10 de dezembro de 2024. Provavelmente no máximo até início de setembro, as empresas que venderam aqui no estado estarão sendo convocadas, né, mediante publicação no Diário Oficial. Também, além do Diário Oficial, nós fazemos divulgação junto a todas as federações de indústrias do Brasil todo, né? Nós fazemos essa divulgação e também pela nossa imprensa aqui do estado, né? Gostei bastante do que você falou, Mariana, com relação a essa, né, que vocês acionaram distribuidores. A gente já vem pensando, né, para os próximos anos, a inserção maior da questão do distribuidor, né, na logística reversa, e realmente é uma ideia muito boa, mas até depois, no final, a gente pode... eu quero fazer uma pergunta a respeito do quando você fala que vocês pediram, né, quais os produtos, volumes, quais as marcas, se vocês conseguiram essa informação dos distribuidores, porque aqui, a lista de quem vende aqui no estado, a gente tem através da Secretaria de Fazenda, que isso está previsto até no nosso decreto. Porém, nós não temos a informação de quantidade, de volume, por conta de sigilo fiscal, que é uma questão que a Secretaria de Fazenda nos repassa isso e a gente não consegue avançar com relação ao volume, mas depois a gente fala disso mais no final. Então, assim, no sistema que nós fazemos a comprovação, né, pela apresentação das notas fiscais de venda dos materiais, comprovação é feita por tipo de material, vidro, papel, papelão, metal e plástico. No primeiro ano que nós implementamos a logística reversa aqui em 2019, nós não exigimos por tipo de material, nós acabamos considerando pelo total, né, porque era o primeiro ano, tinha muita dificuldade, né, na implementação, então, no primeiro ano, nós aceitamos pelo total de resíduos. Já a partir de 2020, a comprovação é feita apenas pelo tipo de material. Próximo. Para os resultados do primeiro ciclo de avaliação, né, que foi o ano base de 2019, foram convocadas 9.469 empresas. Então, essa convocação foi feita, na época, pelo próprio Ministério Público. Eles nos solicitaram a lista de empresas, né, que venderam aqui no estado, e eles que publicaram no Diário Oficial do Ministério Público, convocando essas empresas. Então, à época, foram cadastradas, né, nos nossos sistemas 5.476 empresas, através de 14 entidades gestoras, 42 operadores logísticos, sendo 20 organizações de catadores e 22 operadores privados. Mais de 24 mil toneladas de embalagens retornaram ao ciclo produtivo, né? Houve a comprovação desse total. Próximo. Para o segundo ciclo de avaliação, que foi o ano base de 2020, foram convocadas mais de 12 mil empresas e 6.105 empresas aderentes foram cadastradas em 19 entidades gestoras, 33 operadores logísticos, sendo 19 organizações de catadores e 14 operadores privados. Nessa ocasião, nesse ano, né, mais de 27 mil toneladas de embalagens retornaram, né, comprovadamente ao ciclo produtivo. Próximo. Para o terceiro ciclo de avaliação, que foi o ano base de 2021, que se encerrou em dezembro de 2023, aqui nós trabalhamos com 2 anos, né, atrás. Então, a embalagem que foi colocada em 2021,
ela foi recuperada em 2022 e prestada contas em 2023, né? Nós trabalhamos dessa forma, com 2 anos de defasagem. Então, nessa ocasião, foram convocadas mais de 27 mil empresas, 5.744 se cadastraram, através de 21 entidades gestoras, 72 operadores logísticos, sendo 24 organizações de catadores e 48 operadores privados. Mais de 29 mil toneladas de embalagem, né, retornaram ao ciclo produtivo. Por que tem um asterisco ali? Porque a gente está numa fase final de análise ainda. Tivemos até agora, início de dia 8 de julho, um prazo para as entidades gestoras, né, que apresentaram seus relatórios até dezembro de 2023. Nós demos o prazo agora até 8 de julho para que cumprissem pendências, né? Nós fizemos análise agora no primeiro semestre, mandamos ofício para todas as entidades gestoras que tinham pendências, e estamos nessa fase de análise ainda dessas pendências, né, que nós recebemos até 8 de julho. Então, por isso que está com um asterisco ali. Próximo. Os desafios do Mato Grosso do Sul atualmente, né? A questão da fiscalização e autuação das empresas que não cumpriram, né, pelo o grande volume de processos. Vocês viram que nesse último ano base de 2021 foram mais de 27 mil empresas, né, chamadas, e apenas 5 mil e alguma coisa que se cadastraram. Então, a gente tem muita empresa, né, para ir atrás, para saber se realmente, né, o que elas colocaram aqui no estado, como é que vai ser essa autuação. Então, a nossa equipe é pequena, como a maioria dos estados, né? Então, isso para nós tem sido um grande desafio. A integração do SISREV com o Sistema Nacional de Informações, né, sobre a gestão dos resíduos sólidos, que é o SINIR, e o MTR. Até o ano passado, nós participamos de umas 2 reuniões com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, né, a respeito dessa integração. Esse ano não tivemos reuniões ainda. Tivemos reuniões esses dias, né, com a participação do pessoal do Ministério do Meio Ambiente. Eles estão trabalhando, né, nessa integração, mas ainda não conseguimos avançar. E um grande desafio que eu imagino que a maioria dos estados também tenha é a adesão e empenho da população na coleta seletiva, né? A gente tem a necessidade de campanha permanente sobre esse tema, porque eu sempre digo que todo o sucesso da logística reversa começa dentro das nossas casas, né? Na qualidade desse material que chega na cooperativa ou que chegue na empresa privada, né? O material tem que ser de boa qualidade para não virar rejeito. E nós ainda temos muita relutância da população, não sei se por preguiça, por comodismo, por falta de tempo, não sei. Então, essa questão da adesão e do empenho, né, dentro das casas das pessoas, dentro das nossas casas, é um grande desafio. O próximo, por favor. O próximo, acho que tá. Um assunto que o Fernando, quando me convidou para participar, até foi em função, né, dessa questão do auto de infração, que muitas empresas de vários estados da federação já receberam, outras vão receber aí nos próximos dias, né? Dessas empresas que foram convocadas no ano de 2019 e 2020 e não cumpriram, né? Não apresentaram seus relatórios, enfim. Então, qual a orientação, né, que a gente está dando? Né? Recebi um auto de infração, como proceder? Então, é facultado ao autuado o direito de defesa junto ao IMASU, né, no prazo de 20 dias corridos a contar da data de recebimento, fim dos quais será julgado o revel. A defesa pode ser protocolada presencialmente aqui na nossa central de atendimento do IMASU, ou através do e-mail atendimento@imasu.ms.gov.br, com o título Protocolo para Defesa Administrativa do Auto, né, e o número,
e é necessária a apresentação de documentos todos assinados, bem como a cópia digital do auto. Então, assim, gente, eu sei que tem estados como Goiás, por exemplo, que não nominou essas empresas, né? No decreto dele está lá, todas as empresas que venderam seus produtos no estado de Goiás. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos essa parceria com a Secretaria de Fazenda, que nos passa a lista das empresas que colocaram seus produtos aqui naquele determinado ano base. Então, a gente aplica um filtro com relação à CNAE, com relação à CFOP, enfim, a gente tem vários filtros aí para chegar nas empresas que vendem seus produtos em embalagens. As empresas, quando a gente faz o chamado, né, dessas empresas, nominalmente, mas as empresas que, por um acaso, não estão com o nome na lista, mas se venderam aqui no estado naquele determinado ano base, ela também é obrigada a cumprir. Quando a gente faz o chamamento, se a determinada empresa entender que ela não se encaixa naquele decreto, nós temos um formulário informatizado, né, de justificativas, e dentro de um prazo hábil, essa empresa entra, preenche esse formulário e fala, não, eu não me encaixo, nesse decreto, porque eu vendo a granel, por exemplo. Eu não vendo embalagens, eu vendo a granel. Nós fazemos a análise dessa justificativa, defere ou indefere. Quando é deferido, sai da lista. Quando é indeferido, a empresa, de alguma forma, ela precisa cumprir com a logística reversa no estado. Então, no geral, é isso. Eu acho que, né, vamos partir para as perguntas, né, Fernando? Mas, assim, aproveitando ainda a oportunidade, eu gostaria aproveitando a minha vez ainda, eu gostaria de perguntar para Mariana, essa questão, Mariana, como que foi a receptividade com os distribuidores quando vocês pediram, né, a lista de produtos, de volumes e marcas, se vocês conseguiram essa informação aí no Rio de Janeiro? Bom, a gente teve... Primeiro, a gente está na fase de responder as dúvidas dos distribuidores. Ainda não terminou o prazo de resposta deles, a gente deu um prazo grande, já que ele teria que consultar as indústrias, né, e voltar. Então, eles estão tirando dúvidas. A gente já teve um retorno de entidade gestora que falou que foi procurada por indústria, porque o distribuidor do Rio perguntou para ele se ele cumpria logística reversa no estado do Rio e cadê o comprovante, porque um dos pontos foi esse também, a gente perguntou se a indústria que ele bota o produto se cumpre ou não logística reversa no estado. E aí, essa era uma das perguntas. Então, a gente está nesse momento ainda, tirando dúvida e acompanhando esse movimento. O fato é que está dando resultado. A gente não teve nenhum movimento contrário, refutando essa obrigação, esse compromisso, né, dos distribuidores. Antes, a gente fez um alinhamento de que faria esse movimento com a associação dos distribuidores e com a Federação de Comércio do Rio, para avisar que esse movimento aconteceria e da importância dos distribuidores se envolverem. Eu aproveito e falo, o Dr. Lúcio, o comércio aqui do Rio, ele é bastante presente na nossa vida, faz menos talvez do que deveria, mas ainda assim não se furta de alguma obrigação. Fernando, eu acho que tem algumas perguntas já, né, colocadas aí no chat. Eu acho que a primeira delas diz respeito a Lisandra, da Enga Ambiental, pergunta para os estados, os três, né, se os estados planejam aumentar as metas acima das metas estabelecidas no Planares. Essa é uma pergunta para todas, né? Posso responder? Desculpa, sim? doutor. Não.
Eu posso responder primeiro aqui, mas, por favor, complemente. Não, e também, no modo geral, a mesma colocação que eu fiz para a Mariana é em relação à inserção de todas as indústrias e todo o comércio distribuidor também nos sistemas de logística reversa, se tem alguma estratégia nesse sentido. Pode responder, Thaís, fica à vontade. Bom, com relação à meta, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ainda não discutimos isso, até porque no Planares, né, pelo menos pelo nosso entendimento, seria a partir do ano base de 2025, né, que aumentaria para 30%. Mas aqui no Mato Grosso do Sul ainda não tem nada estabelecido. Camila, você tem alguma informação sobre isso? Não, essa discussão também não foi travada, eu confesso que a gente ainda está, e aí eu falo para a Thaís que a nossa minuta foi muito inspirada no Mato Grosso do Sul, né? Então é muito bom ouvir você contar quais foram os desafios e a evolução até do que vocês pensaram em termos de sistema, tudo até como um aprendizado para a gente também, porque de fato o modelo é muito inspirado, a questão das notas fiscais, enfim, ato declaratório, muita coisa. E aí eu queria ouvir até das colegas, não querendo interromper a resposta da Mariana para a pergunta, mas se houve até uma interlocução, né, no Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, com o governo federal em relação a essa possível uniformização dos regulamentos de logística reversa, se houve esse debate, enfim, nas respectivas esferas federativas. Thaís, você tem alguma consideração sobre essa colocação da Camila? Você está no mudo, Thaís. Desculpa, eu furei sua fila aí, Mariana, na resposta, mas eu não poderia deixar de comentar. A Camila e ao Evaldo, né, que está presente, isso nós já tivemos reuniões com o Evaldo, para nós é uma grande satisfação, viu, Camila? Porque quando nós começamos a tratar de logística reversa lá atrás, nós fomos na CETESB para aprender, né, tirar algumas dúvidas e tal, conseguir algumas respostas. Então, quando o Evaldo marcou a reunião aqui conosco, eu falei para a equipe que estava presente que, para nós, a gente estava muito lisonjeado com isso, né, porque ele falou, não, provavelmente a nossa parte de logística reversa de embalagens vai ser bem parecido mesmo, né, com o de vocês, enfim. Então, nós ficamos bem lisonjeados com isso. Eu não poderia deixar de comentar, viu, Fernando e Dr. Lute? Para nós é uma grande satisfação mesmo. Mas nós já tivemos assim várias reuniões com a Abrampa presente, com o Ministério do Meio Ambiente, enfim, nessa ideia de padronizar mesmo, né, os normativos, de padronizar o sistema, para facilitar a vida de todo mundo, né, principalmente das entidades gestoras e das empresas, né, porque tem muitas empresas que vendem o Brasil todo, aí para cada estado ter um normativo diferente, uma regra diferente, isso é bastante complicado. A gente já teve, então, algumas reuniões com o Ministério do Meio Ambiente, mas isso é um trabalho que a gente precisa dar continuidade, né? Ele tem que ser bastante agora, né? Para os próximos, agora ainda nesse ano, provavelmente a gente tenha mais discussões com o Ministério do Meio Ambiente com relação a isso. Thaís, e só complementando um pouquinho da sua fala, né? A gente vê que os estados eles vêm aprimorando cada vez mais essa questão da fiscalização, né? A gente pega o exemplo, por exemplo, que acabou de ser citado, né, do Rio de Janeiro, com os distribuidores, os autos de infração referente aos anos de 19 e 20 no Mato Grosso do Sul, e isso é importante para que as empresas, de novo, não apenas as sediadas nesses estados, mas empresas de todo o Brasil fiquem atentas ao cumprimento da logística reversa, atingimento das metas também nesses estados. Então, o Mato Grosso do Sul ele virou um case, né, quando a gente fala da logística reversa das embalagens
em geral. Então, parabenizo toda a equipe aí do IMASU, também Tribunal de Contas do Estado, que eu sei que está envolvido, e também Ministério Público, né? É um ator aí super atuante nessa questão da logística reversa. Voltando um pouquinho lá sobre os autos de infração, acho que é importante a gente destacar para as empresas, para as entidades, depois repassarem para a sua base de associados, a questão dessas multas, né? Então, são 50 mil por ano de empresas que estavam na listagem e aí ou não se manifestaram ou tiveram seus pedidos indeferidos. Então, o Estado entendeu que é pertinente o cumprimento da logística reversa por essas empresas lá no Mato Grosso do Sul, representando, então, 50 mil por ano, né? 50 mil para o ano de 19, 50 mil para o ano de 2020, totalizando, então, 100 mil reais. A gente tem informação, então, do que já saiu até, inclusive, na imprensa, de que 215 empresas já foram autuadas, né? Daí a necessidade, a orientação que a gente sempre faz para que as empresas fiquem atentas aos prazos, ao atingimento das metas. E você comentou dessa dobradinha São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na verdade, tem outros estados também que às vezes procuram até a gente, pensando, olha, passa para a gente um contato lá no Mato Grosso do Sul, a gente quer conversar com eles. Então, acho que vocês vão falar com mais pessoas aí, tá? Devido ao trabalho que vocês vêm fazendo. E destaco, então, por fim também, na sua fala, o convênio da Secretaria da Fazenda com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Com a SEMAGO. Então, isso também está sendo meio que replicado. Eu sei que São Paulo tem uma iniciativa também nesse sentido. E é isso. Essas são as minhas considerações com relação à fala da Thaís. Voltando, então, para as perguntas, deixa eu agradecer aqui a Alessandra, que é da Lorenzetti, pela sua pergunta. Obrigado, Alessandra, pela participação. Tem uma outra pergunta aqui que acabou meio que já sendo respondida, da Paula Roberta, mas para deixar registrado, ela pergunta como consultar as empresas que estão em déficit. Aí a Thaís já respondeu aqui no chat, que é só enviar um e-mail para resíduos.sólidos@imasu.ms.gov.br. Então, essa listagem dessas 215 empresas, ela, pelo menos até o momento, ela não é pública, né, Thaís? Então, cabe às empresas que tiverem aí essa demanda, saber se elas estão nessa listagem ou não, enviar um e-mail para esse endereço que eu acabei de comentar. Mariana, você... Só uma questão, Fernando. Na época, quando nós concluímos a análise, né, de 2019 e 2020, nós fizemos publicação das empresas que estavam irregulares. Então, essa listagem nós temos também. Provavelmente tem no nosso site isso, essas listagens, tá? Mas para facilitar, o pessoal tem mandado e-mail. Aí a minha equipe responde se determinado CNPJ está na lista ou não, né? Se tem algum auto já emitido, a gente responde se sim ou se não. Perfeito, ficou claro. Mariana, você está com a mão levantada, quer comentar? Por favor. Não, é porque eu não consegui responder. Só para eu responder de maneira breve. No ano passado, Camila, eu tive algumas reuniões com o Ministério do Meio Ambiente na tentativa de trazer uma homogeneidade nas normas que eu ia fazer em relação às deles, tentar padronizar. Fiz o pleito de ter um sistema único, ao invés de eu adotar o da Abrampa, que eles adotassem algum e eu pudesse fazer uma adesão a eles para tentar ter essa uniformidade, facilitar a vida das entidades gestoras, das empresas, mas eu acabei tomando um rumo aqui. Eu tento seguir sempre um alinhamento com as normas federais que vão saindo. Em alguns casos, a gente está tomando alguns outros caminhos, porque para a política pública do Estado, algumas coisas não estão funcionando, então a gente vai alterar um pouquinho. De maneira geral, as metas a gente adota as do governo federal, a gente não extrapola em relação às do governo federal. Então, para todos os setores, as nossas metas são as do governo federal. Perfeito, importante. Muito importante. Doutor Lute, tem perguntas por aí? Tem algum comentário? Tá no mudo, Lute. Desculpa.
como você colocou, né, Fernando, o Mato Grosso do Sul se tornou um case. Então, em razão dessas autuações, surgiram várias questões que as empresas gostariam de saber. Então, eu perguntaria para a Thaís que se a comprovação do cumprimento das metas de logística reversa desses anos de 2019 e 2020, ainda que extemporânea, né, se ela serviria para uma atenuante ou desoneração da multa aplicada, ou mesmo a redução, né? Já que o objetivo do Imasul é ter o cumprimento das obrigações da logística reversa. E, independentemente do pagamento ou não das multas aplicadas, se essas empresas devem comprovar as metas de 2019, 2020 e 2021, né? E se devem comprovar, como deve proceder, já que o sistema, o SISREV, está fechado? Então, seriam mais ou menos essas 3 perguntas a Thaís, para que o pessoal tenha um pouco mais de condição de se regularizar. Na verdade, doutor, o cumprimento é anual, né? Eu acho que isso até é pacificado em todos os decretos que eu conheço, pelo menos, né? E os que foram baseados no nosso, com certeza. Tem um eco aí? Essa prestação de contas, digamos assim, ela é anual. É uma confusão que muitas empresas fazem, né? Porque algumas falam, mas o ano passado eu apresentei, só que não é do ano passado, né? Infelizmente, essa prestação de contas, digamos assim, a apresentação do relatório, ele é anual. Com relação ao que o senhor perguntou, né, sobre a segunda pergunta, sobre as autuações propriamente ditas, né? As autuações, se comprovados, né, se regularizadas, as empresas regularizarem esse passivo ambiental, se essa regularização serviria para uma desoneração da multa ou redução do valor da multa. Na verdade, assim, isso eu nem tenho como responder, porque isso vai passar tudo para um jurídico, né? Eu sou daqui da área técnica. Então, isso vai, assim que a empresa entra com o recurso dela, isso a gente abre um processo administrativo aqui e vai para o jurídico. Se a empresa, né, nós recebemos alguns questionamentos assim, mas o valor dessa multa é muito alto, isso quebra a minha empresa, porque a aplicação da multa, ela foi pelo descumprimento. Então, se a empresa quiser também abrir o que ela vendeu aqui no estado, né? Falar, mas eu vendi só X produtos, eu introduzi no estado X embalagens, isso tudo vai ser avaliado pelo nosso jurídico, entendeu? Então, assim, a aplicação da multa, ela foi pelo descumprimento, né? Então, com relação a valor alto, ou valor, né, a gente não tinha como quantificar isso, porque a gente não tem noção das quantidades, não sabe o que cada empresa colocou aqui no estado. Mas a partir do momento que a empresa se propuser a fazer esse tipo de informação, eu acredito que o jurídico leve isso em conta. Certo. Só mais uma questão, né? Que as empresas querem se regularizar em relação a esse passivo. E como elas devem proceder se o sistema está fechado? Você mandaria por meio de um ofício as planilhas? Como seria? Na verdade, nesse momento, não tem como aqui, né, pelo nosso do encaminhamento que nós estamos dando aqui, não tem como. Então, agora, nesse momento, nós estamos aplicando a multa para quem não cumpriu. E, assim, eu sugiro que as empresas daqui para frente já saibam desse normativo, que não é só do Mato Grosso do Sul, já tem aí 15 estados, mais esses outros 3 aí que eu citei, que tem um pouco do normativo diferente, mas que, de algum modo, cobram também a logística reversa. E eu entendo que é um caminho sem volta, né? Então, as empresas vão ter que mudar essa cultura também
de colocar o cumprimento da logística reversa na sua programação anual, né? Não só tratar de colocar no site lá sobre sustentabilidade, ESG e tal. A logística reversa também vai ter que fazer parte dessa pauta, né? Eu entendo que é um caminho sem volta, viu, doutor Lute? Então, nesse momento, não tem como regularizar esse passivo. Nós até estamos com um grupo de trabalho que tem uma reunião amanhã, inclusive, para a gente tratar a questão como que diz, da compensação desse dano ambiental, né? Dessa recuperação do dano. Como que a gente vai tratar isso de agora para frente, mas 2019 e 2020 não temos como cumprir, digamos assim. Certo. Perfeito, é isso. Obrigado. Acho que a gente pode, devido ao horário aqui, se encaminhar para o final do webinar. Eu, de antemão, queria agradecer às palestrantes e também ao palestrante Evaldo pela explicação, pelas falas aqui, e agora abro o espaço para as considerações finais. Começo por você, Camila. A palavra está aberta com você. Obrigada mais uma vez pelo convite. Como eu falei para o Fernando, eu estou longe de ser uma especialista no tema, então eu aprendi muito aqui ouvindo vocês, ouvindo a Thaís e a Mariana, e eu vejo que a gente aqui no Estado ainda tem muito a avançar, né? Acho que essa fica um pouco a mensagem para a gente, né? Em termos de sistema, tudo. Esse tema foi tocado por muito tempo aí pela CETESB, por meio dos termos de compromisso, então a gente está uma iniciativa aí dessa gestão de fato, se apropriar dessa política pública e entender qual que é o papel da secretaria, seguindo o exemplo de outros estados e passando por um decreto, para uma regulamentação mais geral e parar de atuar tanto no varejo, mas a gente ainda está caminhando, né? Então, para mim foi só aprendizado e eu agradeço a oportunidade de dialogar aqui com esse público. Obrigado, Camila. Agradeço, parabenizo aí a toda a equipe também da Secretaria pelo trabalho que vocês vêm fazendo e corretamente, né? A política pública tem que ficar dentro da Secretaria. Então, isso é bem importante aqui para a gente também. Mariana, você quer tecer algum comentário final, por favor? Sim, eu queria agradecer e eu gostaria, na verdade, de colocar aqui um pleito, né? Enfim, que a gente se una enquanto Estado, e porque eu percebo que algumas ações e algumas mudanças, a gente depende muito do governo federal, e talvez os estados juntos, com a mesma dor, consigam fazer um movimento de mudança em algumas coisas. Uma é o sistema unificado, a outra que eu aproveito para citar, eventualmente as embalagens começarem a vir com uma precificação amostra, para que a gente possa fazer ali um retorno daquela embalagem pelo preço, talvez de custo dela, ela pare de ter lucro sobre ela, que nem a gente aqui no Rio, e aí eu vou dar um exemplo, as sacolas plásticas, elas não podem mais ser doadas nos supermercados, ela tem que ser vendida para quem quiser comprar pelo preço de custo. Então, sobre ela, com todo o imposto que incide sobre ela, só que não pode ter lucro sobre ela. Então, se as embalagens talvez vierem com uma precificação ali do preço dela, sem o lucro sobre ela, a gente possa até fazer um sistema de retornabilidade um pouco mais maduro e, de fato, avançar nos números da logística reversa, quem sabe. E agradeço mais uma vez. Obrigado, Mariana. E agora, Thaís. Pois não, Thaís, seus comentários finais. Bom, novamente eu agradeço, Fernando, pelo convite, né, de poder estar aqui falando um pouquinho da nossa experiência aqui do Mato Grosso do Sul. Realmente, nós já tivemos reuniões com boa parte dos estados do Brasil. A gente está sempre sendo consultado de alguma forma. E continuamos aqui à disposição. A minha equipe é pequena, mas a gente segue à disposição para qualquer dúvida. Eu vi que tem uma pergunta ali do Maurício. Maurício, se você quiser mandar depois nesse e-mail que eu coloquei, não sei se você já mandou, ou se você já mandou,
com a sua defesa, né, alegando seus fatos aí, que aí isso tudo vai ser analisado pelo nosso jurídico, ou entra em contato com a gente pelo e-mail, tá? Então, pessoal, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigado a todos que estiveram conosco agora à tarde. Aqui o Mato Grosso do Sul, a gente segue à disposição para tirar dúvidas de vocês e ajudar no que for possível. E trocar figurinha também, né, Mariana e Camila? A gente está à disposição. Obrigada. Acabei de te mandar uma mensagem lá no grupo de Logística Reversa. Obrigada. Obrigado, Thaís. Dr. Lute? Eu gostaria de agradecer às 3 palestrantes, né, que esclareceram muitas coisas, parabenizar também o Instituto Rever pela iniciativa, e que esse seja o primeiro de vários webinars com os outros estados, para que a gente consiga, de fato, né, que nem a Mariana está colocando aqui, uma homogeneização das condutas dos estados em relação à fiscalização e exigência da logística reversa. Então, mais uma vez, obrigado às 3, e agradeço também o grande número de participantes aqui do webinar, o que mostra que os pontos aqui tratados são de grande interesse das empresas. Eu também agradeço aí a participação de todos. Depois esse conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Destaco aqui, por final, a participação feminina nesse tema, né? Então, mulheres aí ocupando cargos de liderança, posições de destaque, que estão atuando no meio da logística reversa. Isso é sempre muito bom de ver. Obrigado a todos novamente e a gente se encontra numa próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.